João capítulo 21, vamos lá, João capítulo 21, no verso de número 15, são palavras de Jesus. Eu quero começar lendo isso, eu sei que vai te abençoar hoje. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro, você pode dizer comigo, diga Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que a estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus então: apacenta as minhas ovelhas. Verso 16. Tornou segunda vez Jesus a perguntar: Simão, filho de Jonas, tu me amas? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Verso 17. Diz pela terceira vez: Simão, filho de Jonas, tu me amas? Simão entristeceu-se por lhe ter perguntado a terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: então apacenta as minhas ovelhas. Verso 18. Na verdade, te digo, Simão, que quando eras mais moço te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias, mas quando já fores velho, estenderá as tuas mãos e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. E disse isso, significando com que morte havia Pedro, Simão, de glorificar a Deus. E dito isto, disse-lhes: segue-me. Quero compartilhar contigo o tema dessa mensagem nessa noite é: meça o seu amor. Meça o seu amor. Vamos orar juntos? Querido Espírito Santo, nós pedimos que a Tua palavra hoje possa ser vivificada nesse lugar. Nós pedimos muito mais do que informação humana, nós precisamos de uma revelação do Teu Espírito aqui. Pedimos que o Senhor possa nos mover, Pai, Tua palavra possa nos despertar a Te amar, a esse lugar, Pai, de encontro contigo. Hoje eu oro por cada mente, cada coração aqui, Teu Espírito Santo agindo sobre nossas vidas. Nós agora derramamos nosso coração, nós derramamos a nossa vida para receber mais de Ti e queremos ser ministrados pelo Teu Santo Espírito. Esta é a minha oração, em nome de Jesus. Você pode dizer amém comigo? Amém. Deixe-me compartilhar uma experiência que eu tive poderosa com Jesus na minha vida. Eu acredito que isso faz já uns 13 ou 14 anos atrás, mas eu recordo um tempo de intensidade que estávamos buscando a Deus, né? Eu não estava sozinho nisso, eu acredito que tinha mais umas 15 ou 20 pessoas comigo, e eu tive uma ideia de nós passarmos a madrugada inteira buscando a Deus, né? O pessoal mais raiz aí chama isso de vigília. Quem sabe o que é vigília, né? E não era aquelas vigílias de Nutella que começava às 10 da noite e acabava 1 da manhã. E tinha um cafezinho no meio ainda, né? A nossa vigília, gente, a nossa proposição era nós começarmos 7 horas da noite e nós dizíamos: a gente só sai daqui quando o sol nascer, né? E nós ficamos orando, buscando a Deus ali. Eu recordo que nós começamos por 7 horas da noite, aquele com um tempo de louvor. Eu me recordo ter compartilhado uma palavra. Nós, como eu falo, nós estávamos em poucas pessoas ali, 15 ou 20 pessoas. E eu vou falar algo para vocês, gente, eu amo o crescimento do corpo de Cristo, mas eu também amo quando poucas pessoas se juntam apenas com o desejo de buscar o Senhor. O desejo genuíno e autêntico, uma sede verdadeira por receber mais a presença de Jesus. E eu estava, gente, com mais 15 ou 20 pessoas ali nessa busca. Nós começamos 7 horas da noite e fomos orando. E eu recordo, gente, quando era pelo meio da madrugada, eu não sei explicar exato o que aconteceu, e na verdade eu nem acho que alguém que estava naquela reunião sabe explicar. Mas aconteceu, gente, como se a glória de Deus enchesse aquele lugar onde a gente estava. Parece que aquela ideia de tempo se perdeu. A gente começou a entrar num quebrantamento tão grande, a atmosfera mudou. E o que eu posso escrever para vocês, gente, que eu acredito, eu não pude ver nada, mas eu acredito que o próprio Jesus estava ali naquela noite. Amém. Eu sentia, gente, assim, um amor tão forte no meu coração. Eu me ajoelhava, eu chorava, e quando a gente passou por horas ali, parecendo que era minutos, né? A gente perdeu essa dimensão do tempo e estávamos espalhados num lugar, e eu recordo que ninguém estava de pé mais. A maioria estava ajoelhado, eu via outros deitados, e eu fui o primeiro a ser ousado e ficar de pé para tentar entender o que estava acontecendo. E eu me lembro que eu ia em direção de um, direção de outro, e dentro do meu coração, gente, despertou algo, eu não sei porquê, mas dentro de mim aquela noite, a oração que eu fazia, eu ficava repetindo por muitas vezes, dizendo: Deus, eu quero te amar mais,
Eu repeti várias vezes: Deus, eu quero te amar mais. Deus, eu quero te amar mais. E quando eu me aproximava de outras pessoas também naquela mesma noite, eu notei que todos falavam a mesma frase. Todos diziam: Deus, eu quero te amar mais. Deus, me ensine a te amar mais. E eu comecei a associar isso. Nós estávamos espalhados naquele lugar, mas todos falavam a mesma coisa. Diziam: Deus, eu quero te amar mais. E quando eu estava orando em relação àquilo, gente, essa experiência foi muito marcante na minha vida, porque parece que destravou dentro de mim um amor autêntico pelo Senhor. Eu me lembro do Espírito Santo ter falado ao meu coração uma palavra chamada batismo de amor. Você pode repetir comigo? Diga: batismo de amor. Quando nós olhamos para a Bíblia, a palavra de Deus, nós não vamos encontrar essa palavra chamada batismo de amor na Bíblia. Nós encontramos 3 tipos de batismo: batismo com água, qual vamos realizar daqui 2 semanas. Encontramos batismo com o Espírito Santo, que quando o Espírito Santo desce sobre nós, passamos a falar línguas espirituais. E nós encontramos João Batista falando a respeito do batismo de fogo. Mas batismo de amor, literalmente, você não encontra uma menção bíblica, mas por mais que não encontramos uma menção bíblica, eu sentia que o que Jesus estava fazendo conosco naquela noite era trazer um batismo de amor. Mais tarde eu fui descobrir muitos pregadores, pais da fé, pregando a respeito do batismo no amor. 1968, um homem chamado David Wilkerson, um pastor relevante nos Estados Unidos e um dos pais da fé na geração passada, ele intitulou uma pregação dele sobre o batismo do amor. E eu descobri, gente, o que na verdade Jesus estava fazendo conosco aquele dia. O que aquela pequena reunião, onde nós estávamos intensos em buscar Deus, o que Deus estava falando ao nosso coração é nos ensinando a amar ao Senhor de todo o coração. Era despertando dentro de nós um amor genuíno, um amor verdadeiro por Jesus. E o fato é, gente, que todo mundo que levantou daquele lugar, a gente tinha o mesmo sentimento quando nasceu o dia, a gente terminou aquela vigília. Nós queremos amar mais ao Senhor, nós queremos nos doar em amar mais ao Senhor. Obviamente, nós sabemos, gente, o quanto Jesus nos ama, nós sabemos o quanto Deus nos ama. João capítulo 15, verso 13, a palavra de Deus nos fala: ninguém tem amor maior do que esse, ser capaz de dar a vida em favor dos seus amigos. Foi isso que Jesus ele fez por nós. Romanos capítulo 5, verso 8, a palavra de Deus nos fala: mas como Deus prova o seu amor para conosco, por Cristo ainda ter morrido por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Imagina, eu e você éramos inimigos de Deus, e alguns hashtag literalmente, mas a palavra de Deus fala que a maneira que Deus prova o seu amor por nós, é porque Ele deu a vida por nós. João capítulo 3, 16, você conhece: porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele enviou o seu Filho para morrer na cruz por nós. Mas quando eu começo a pensar, gente, na maneira como Deus nos ama, a maneira como Deus foi intencional a nos amar, o que desperta no meu coração, a pergunta agora é: o quanto eu amo a Deus? Se Deus me ama dessa maneira, a ponto de dar aquilo que era mais precioso para Ele, que é o seu Filho, se Jesus me ama dessa maneira, a ponto de dar a sua própria vida por mim, a pergunta que brota no meu coração é: o quanto então eu amo ao Senhor? Em João capítulo 21, esse texto que nós lemos agora, Jesus ele pergunta 3 vezes na praia para Pedro. Ele pergunta: Pedro, tu me amas? Pedro, você me ama? Mais uma vez ele fala: Pedro, tu me amas? E algo, gente, que eu consegui entender nessa vida, eu não sei se já compreendeu, mas todas as vezes que Deus pergunta algo para nós, não é porque Ele quer saber uma resposta. Deus ele sabe todas as coisas, Ele é onisciente. E isso fala a respeito do atributo de Deus, de conhecer tudo. A palavra de Deus, na verdade, nos fala no livro de Salmos que antes que as palavras saiam da nossa boca, Ele já sabia o que a gente ia falar. Mas então, quando Jesus está perguntando algo para nós, na verdade não é porque Ele quer saber algo, mas Ele quer que a gente seja capaz de mensurar algo que talvez nós não estamos sendo capazes de mensurar. Jesus pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? Em outras palavras, o que eu acredito que Jesus estava dizendo para Pedro é: Pedro, meça o seu amor. Você pode repetir bem alto comigo? Diga: meça o seu amor. Jesus, quando estava aqui na terra, irmãos, Jesus foi muito enfático e muito claro a respeito das suas expectativas. Jesus ele deixou muito claro a respeito do nível de relacionamento que Ele estava propondo para todos aqueles que quisessem ser discípulos de Jesus. A propósito, se alguém aqui quer ser discípulo de Jesus, Mateus capítulo 28 fala: ide por todo mundo e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Obviamente, Jesus não tem simpatizantes, Jesus tem apenas discípulos. O céu não é um lugar para pessoas que acham Jesus cool e legal. O céu é um lugar para discípulos. A principal marca de um discípulo de Jesus é um imitador. Alguém que está buscando ser como seu mestre. E Jesus, ele foi muito claro a respeito das expectativas dele a todo aquele que quiser ser discípulo de Jesus. Vamos ler juntos em Lucas capítulo 9, verso 23. Diz assim: e dizia Jesus a todos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, e tome a cada dia a sua cruz, e siga-me. Ele está falando num nível de autonegação, porque qualquer um que quiser salvar a sua vida, vai perdê-la, mas qualquer um que por amor de mim, você pode repetir bem alto, por amor a mim, perder a sua vida, este a salvará. Jesus está propondo: se você quiser seguir-me, muitas vezes você vai ter que negar a si mesmo, negar desejos pecaminosos, negar coisas que você até gostaria de fazer, mas por amor a mim, você não irá fazer. Jesus está dizendo: você vai carregar a sua cruz. Esse carregar a cruz não literalmente é você e eu pegarmos um pedaço de pau e carregar, e também não é dizer: Mateus, tem carregado a cruz, a minha sogra. Mas o que Jesus estava explicitamente tentando dizer era: você vai dizer para si próprio: eu estou morrendo para mim. É uma afirmação de morte para mim, para poder viver para Jesus. E a ponto qual Jesus, ele vai mais longe e diz: eu estou avisando, todo aquele que tentar salvar a vida, vai perder, e todo mundo que quiser perder por amor a mim, este irá salvar. Em Lucas capítulo 14, verso 26, eu quero mostrar outra afirmação de Jesus também, o qual ele nos fala a respeito da sua expectativa e o nível de amor que ele esperava de nós. Nos diz assim, Jesus falando: se alguém deseja seguir-me e ama ao seu pai, sua mãe, sua esposa, seus filhos, seus irmãos, irmãs, e até mesmo a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Você pode repetir comigo? Diga: não pode ser meu discípulo. Obviamente, Jesus não estava pregando sobre você não armar sua família. Pelo contrário, próprio Deus criou a família, e a família é importante para Deus. Mais tarde o apóstolo Paulo vai falar: aquele que não cuida dos seus, especialmente da sua própria casa, ou seja, família, é pior que o incrédulo e já negou a fé. Então é óbvio que o mesmo Deus manda honrar pai e mãe, o mesmo Deus ama amar os irmãos, mas o que Jesus está falando é a respeito de um altíssimo nível de amor. Ele está dizendo: ninguém que quer ser meu discípulo, que quer estar nessa aliança de amor comigo, que amar mais pai ou mãe, ou filho ou filha, ou irmão ou irmã, ou a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. O que Jesus, em outras palavras, está dizendo: que viver com o Senhor requer um altíssimo nível de aliança, de amor, a ser capaz de amar a Cristo, acima de tudo e acima de todos. Amém. Eu gosto de um ator chamado Tozer, certa vez ele falou: Cristo é tudo ou tudo. Você ama apenas o Senhor, mais do que tudo, mais do que a sua própria vida. Você entra nesse relacionamento do qual o próprio Jesus nos amou dessa maneira, a ponto de dar tudo por nós, e a expectativa de Jesus é que nós possamos também amá-lo dessa mesma maneira. Em Apocalipse capítulo 2, quando Jesus escreve as 7 igrejas da Ásia, existe uma igreja o qual ele declara, e ele começa a falar a respeito das obras dessa igreja. Ele fala: eu conheço as tuas obras, eu conheço o seu trabalho, a tua paciência, que você sofreste coisas más por causa de mim, puseste à prova falsos apóstolos. Jesus começa a fazer muitos elogios para essa igreja, mas de repente Jesus, ele abre o coração dele, ele fala: eu tenho contra ti algo, tu abandonaste o teu amor, o teu primeiro amor. Porque de alguma maneira, gente, a coisa mais importante para Jesus não é o que estamos fazendo para o Senhor, mas é o quanto estamos amando ao Senhor. De alguma maneira, Jesus está esperando de nós esse relacionamento de amor. E quando eu penso a respeito disso, gente, eu descubro que muitas pessoas, muitas vezes elas tentam caminhar com o Senhor, mas não de verdade elas estão amando o Senhor. Muitos, elas tentam caminhar com o Senhor, mas não estão aquém do amor que deveriam dar em reciprocidade a Deus. Hoje nós vemos um evangelho antropológico sendo pregado, onde o homem está no centro, onde quase Deus é um Deus que está ali apenas para satisfazer os desejos nossos.
Algum dia atrás eu vi um camarada falando, eu dei 10 dias para Deus responder a minha oração. E às vezes eu fico pensando que muitas pessoas, elas acham que Deus virou um Papai Noel, que está a serviço dele, mas o fato é que Deus, na verdade, Jesus estava propondo para nós, era um relacionamento de amor. Esse não é um relacionamento interesseiro, isso não tem a ver com o que Deus pode dar ou fazer por mim, mas na verdade a pergunta é, o quanto eu amo ao Senhor? Deixa eu me perguntar para você, que tipo de relacionamento você está esperando manter com Cristo? O apóstolo Paulo, na carta aos 1 Coríntios, capítulo 16, verso 22, ele fala, se alguém não ama o Senhor, seja este anátema. Essa palavra é esquisita para nós, anátema, mas no dicionário ela tem duas expressões. A melhor das expressões é maldito, a pior é abominável. Ele está dizendo, se alguém está caminhando com o Senhor, mas não de verdade está nesse amor, está caminhando por qualquer outro interesse, ou qualquer outra coisa, ele está dizendo seja anátema, ou abominável, ou maldito, porque obviamente, caminhar com o Senhor tem a ver com uma aliança de amor, com uma aliança onde nós dizemos, Jesus, tu me amaste dessa maneira, e agora eu estou também crescendo em responder o mesmo amor que o Senhor tem pela minha vida, e um requisito para quem quer viver com Deus, é amá-lo de todo o coração. Amém. Você pode repetir comigo, diga amá-lo de todo o coração. Em Marcos capítulo 12, verso 30, quando aproximam-se de Jesus e pedem para Jesus resumir a lei, Jesus ele fala isso, eu quero ler contigo. Jesus falou, amarás pois o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro e maior mandamento. Quando perguntam para Jesus sobre a lei, ele resume, você vai amar Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, toda a tua alma, todo o teu entendimento. E isso, gente, eu acredito que fala de um nível de relacionamento, onde nós estamos empenhados em amar ao Senhor. Amém. Ele fala amar de todo o coração, e isso fala a respeito dos nossos sentimentos estarem conectados, não apenas, eu vou à igreja, eu vou ler minha Bíblia, porque eu sei que eu preciso fazer isso, mas está falando a respeito de um envolvimento com o Senhor, onde você está conectado e você vibra nisso. Ele está falando, você vai amar com todas as suas forças, porque amar a Deus, gente, Ele merece toda a força que existe em nós. Fala a respeito de um empenho, Ele está dizendo, amar com todo o entendimento, de todo o entendimento, porque tem muitas vezes que eu não vou estar empolgado em meus sentimentos, em meu coração para isso, mas o meu entendimento me mantém a respeito do amor que eu deveria dar para o Senhor. Ele está falando, ame, de toda alma, força, coração, você vai se empenhar em amar dessa maneira. Agora a minha pergunta, gente, é, se esse é o primeiro, maior mandamento de todos, amarás ao Senhor teu Deus de todo o coração, a pergunta que eu faço, é porque muitas vezes se fala tão pouco a respeito disso. Nós vivemos num tempo, gente, onde o Evangelho tem muito mais sendo pregado com encher estádios e dizer para as pessoas o quanto elas são especiais, o quanto elas são amadas. Isso é parte da verdade de Deus por nós, sim, nós somos muito amados, mas deixa eu falar para você, quanto nós temos sido recíprocos em devolver o amor pelo qual Jesus já nos deu, o quanto nós amamos ao Senhor. Se esse é o maior e o primeiro mandamento, a minha pergunta é, por que muitas vezes se fala tão pouco sobre isso? Eu me lembro aquela noite que eu tive essa experiência com Deus, todos que estavam naquela vigília falavam, Deus, nós queremos te amar mais, e Deus falava no meu coração, Mateus, isso precisa acontecer, um batismo de amor, onde as pessoas são despertas para amar Deus de todo o coração. Aquele dia dentro de mim, eu passei a despertar um desejo de amar ao Senhor, sabe? E hoje, gente, eu quero trazer essa doutrina sobre o amor recíproco, sobre a maneira que nós devemos amar a Deus, que muitos têm esquecido. E a pergunta que eu diria para você é, o quanto eu amo a Deus? Como eu sou capaz de mensurar o meu amor por Deus? Jesus pergunta para Pedro, Pedro, tu me amas? Já paraste para pensar?
mensurar o teu amor pelo Senhor. Às vezes é difícil fazer isso, né? Eu recordo uma história, né? Essa história até é engraçadinha, né? Mas eu me lembro quando eu era ainda criança, a minha mãe, ela foi acometida de um câncer na garganta. E quando ela foi acometida por esse câncer na garganta, os médicos falaram para ela que a chance de ela sobreviver era muito remota. Na verdade, falaram: a senhora vai começar a definhar, e até vai perder a sua vida. E a mãe, a gente estava num tempo de crise muito grande. Ela estava num tempo de crise. Na ocasião, já havia nascido, né, minha irmã, obviamente mais velha, eu e meu irmãozinho. E a mãe, ela conta essa história, eu não recordo exatamente isso, mas ela falava assim, ela olhava para nós e ela chorava. Ela dizia: não estou chorando porque eu vou morrer, porque eu tenho a minha salvação em Cristo Jesus. Propósito, quantos têm certeza da salvação em Cristo Jesus? Né? Para nós que temos Jesus na nossa vida, o apóstolo Paulo diz que a morte é lucro. É difícil eu e você entendermos a dimensão disso, mas ele fala: é infinitamente melhor estar com Deus. Amém, Jesus. Mas a minha mãe não tinha então problemas com isso, ela estava resoluta a isso, mas a dor dela, o choro dela é dizer: eu vou deixar esses 3 barrigudinhos aqui, né, na terra. E eu me lembro que a mãe conta essa história até hoje, que ela, certo momento, ela com lágrimas, ela perguntou para mim: Mateus, você me ama? E eu ficava olhando para ela, obviamente, com uma cara de neném cagado, assim, sem saber o que responder. Mateus, tu me ama? E eu fazia assim. Ela perguntou mais: Mateus, você me ama? E eu falava: amo. E a mãe me perguntava: quanto você me ama? E quando ela falou quanto você me ama, aí a gente bugou de vez na minha cabeça. Porque como que você mensura amor? Como você diz o quanto você ama? E a minha mãe falou: Mateus, o quanto você ama a mãe? E ela conta até hoje que eu olhei para um lado, eu olhei para o outro, eu olhei para cima, eu estou tentando procurar alguma coisa para medir isso aí, e eu abri a mão assim, ó. Foi glude-glude, né, gente? Foi glude-glude, né? E aí a mãe chorou de vez mesmo, aí se atracou no choro, né? Mas, porque para pensar, gente, como nós medimos amor? Quanto nós amamos ao Senhor? E hoje, gente, eu quero dar 3 indicativos que revelam o nível do nosso amor para com o Senhor. Eu creio que Deus quer nos abençoar através disso. O primeiro indicativo do meu amor para o Senhor, o quanto eu amo a Deus, é o quanto eu o busco. Você pode repetir comigo: o quanto eu o busco. Atos capítulo 17, verso 26 fala: e de uma só vez fez todas as raças do homem para habitar sobre a face da terra, determinando os tempos antes ordenados, os limites da sua habitação. Verso 27, para que buscassem a Deus. Você pode repetir comigo: para que buscassem a Deus, se porventura tateando pudessem achar, o qual todavia não está longe de cada um de vós. O propósito da nossa criação é buscar a Deus. E quando eu amo ao Senhor, obviamente eu começo a ser empenhado nessa busca. E na verdade, sabe o que destrava o nosso amor pelo Senhor? É conhecê-lo. Verdade. Talvez, se você está casado com alguém, deixa eu falar para você, talvez uma das maiores facetas sobre o seu amor por alguma pessoa é o quanto você conhece dela. É dizer, essa pessoa nem precisa falar nada, eu já sei exatamente como ela está. Quanto mais você conhece, mais desperta o amor. Deus nos criou para esse relacionamento profundo, e quando nós estamos buscando a Deus, o apóstolo Paulo usa a expressão como tateando, porque obviamente essa é uma busca minuciosa, é alguém que está empenhando a sua vida na busca, e quanto nós buscamos a Deus, isso é fruto do nosso amor pelo Senhor. Amém, Jesus. Nós conseguimos entender que a prova que existe fome e sede é a busca, a prova que existe amor é quando alguém está buscando. Eu relembro um ano, gente, que talvez foi o ano que eu mais busquei a Deus na minha vida. Eu havia resignado que eu leria minha Bíblia como nunca li antes, que eu iria orar como eu nunca orei antes. Eu resignei que eu evangelizaria como nunca evangelizei antes. E eu me lembro de quanto mais eu buscava a Deus, mais o meu amor por Jesus crescia. Amém. Quanto mais eu lia as Escrituras, quanto mais eu lia a palavra, esse relacionamento, ele ia agregando dentro de mim um amor maior, eu ia amando mais ao Senhor e mais ao Senhor, porque quanto mais você busca a Deus, mais você passa a amá-lo. Amém. A palavra de Deus nos promete, e sempre que nós buscássemos, nós encontraríamos. Ele fala: aquele que procura, acha, aquele que busca, encontra.
Quando nós estamos nesse nível de busca, o nosso amor começa a despertar. E quanto mais eu desperto esse amor, mais eu começo a buscar. Em Filipenses capítulo 3, o apóstolo Paulo, depois de ter vivido tantas coisas com o Senhor, gente, depois de ter experiências inefáveis, a Bíblia fala a respeito, ele mesmo falando: conheço um homem que foi até o terceiro céu. Este homem foi arrebatado. Ele fala, não sei se em espírito ou em carne. Ele não consegue ter dimensão daquilo que ele estava vivendo com Deus, porque Deus é tão profundo, cara. A palavra de Deus fala aquilo que de Deus nos permite conhecer, porque nós não conseguimos entender nada quase sobre Deus. Na verdade, nós existimos, Deus não existe, Deus ele é. Deus ele é. Mas o apóstolo Paulo fala aquilo que nos dá a conhecer. Mais tarde ele vai falar, vemos como em parte, como um grande mistério. Mas ele teve tantas experiências com Deus, ele chega no final da sua vida, ele ainda é capaz de dizer, aquilo que um dia eu tinha como lucro, eu passei a considerar como perda. Ele diz, sim, de fato considero como perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, o qual eu considero tudo como refúgio, a fim de conhecer a Cristo. Ele usa essa expressão refúgio, você pode dizer que um dia refúgio? Algumas traduções da Bíblia, né, eu preferi por refúgio, mas esterco. Esterco não tem valor algum. Ele está dizendo, tudo para mim é considerado como nada, porque quando eu comecei de fato a conhecer a Deus, eu comecei a despertar no meu coração algo tão poderoso, e isso é tão incrível, porque quando você começa a desfrutar da presença de Deus, quando você passa a amar a Deus, começa a se tornar tão prazeroso o teu caminhar com Jesus. Amém. Até que você o ame, você tem prazer de passar tempo com pessoas que você ama, sim ou não? Quem aqui já se apaixonou na vida? Mexe o dedinho no pé. Eu acho engraçado, né? Pessoas apaixonadas. Eu tenho comigo que todo homem apaixonado é perigoso, né? Ele vai fazer besteiras. Mas mulher apaixonada é uma loucura, meu irmão, né? Não sabemos entender o que é esse sentimento de paixão, que na verdade o amor é do mais profundo. Mas pessoas que estão apaixonadas, elas querem estar do lado uma da outra o tempo inteiro. É tão prazeroso. Uma hora parece que foi um minuto. Quando nós começamos a conhecer Deus nesse amor, o apóstolo Paulo está dizendo, cara, tudo me foi como perda, a fim de conhecer a Cristo, porque eu desejo conhecê-lo. Amém. Quando eu amo o Senhor, eu começo a desejar conhecer o Senhor Jesus. É muito fácil, gente, às vezes nós nos esquecemos desse lugar de busca ao Senhor, desse lugar de amor. Eu relembro, algum tempo atrás, eu estava jejuando. Na verdade, todos os domingos eu tenho o hábito por jejuar. Isso faz, primeiro, o propósito é espiritual, para que a graça de Deus se manifeste, e o segundo, é natural mesmo, a mente fica muito frutífera em jejum, né? Acredite se quiser, se você passar o hábito de desintoxicação do seu corpo, o jejum fará a sua mente ficar muito fértil, muito criativa, muito poderosa. E essas são as razões porque eu jejuo no domingo. E eu lembro que a gente teve um dia que estava nesse jejum, já tínhamos compartilhado a primeira reunião, a segunda reunião, a terceira reunião, e eu comentei com alguém do meu lado, falei, cara, vamos para a saideira, é a última, e eu vou pregar acho que uns 30 minutos, eu estou louca para comer uma pizza. Vou sair daqui, meu irmão, eu quero comer rápido uma pizza. E não tem problema nenhum com isso, pelo contrário, eu encorajo os irmãos a sempre que terminarem os tempos de reunião aqui, você encontrar pessoas para você comer, para você ter comunhão. Isso é um princípio bíblico também, ter comunhão uns com os outros. E você sabe que crente tem comunhão sempre com comida. Então não existe problema nenhum nisso, cara, mas eu relembro que quando terminamos a reunião, não conseguimos terminar em 30 minutos. E quando eu estava pensando, agora eu vou comer uma pizza, e Deus falou comigo assim, Mateus, você não poderia ficar mais tempo aqui na minha presença? Eu falei, não, Senhor, eu vou comer uma pizza. O Senhor não sabe, eu estou em jejum hoje. E Deus falou para mim, Mateus, fique mais um pouquinho aqui na minha presença. E eu fiquei com aquela dualidade, eu falei, eu queria comer uma pizza. Mas eu falei, então eu vou ficar mais um pouquinho. Cara, eu parei ali na presença de Jesus, eu sentei no chão um pouquinho. Eu não sei explicar, cara. Mas enquanto eu estava ali, veio um amor tão grande, uma presença tão grande de Deus, eu comecei a desfrutar de algo tão poderoso de Deus, que eu não queria mais saber da bomba da pizza.
Eu estava fisicamente com fome, mas era tão mais prazeroso estar com o Senhor. Era tão mais prazeroso. É por isso que Jesus falou: eu sou o pão da vida, quem de mim se alimenta por mim viverá. Porque existe um lugar de deleite, existe um lugar de prazer, e quando você começa a ser recíproco a esse amor de Jesus, você começa a entrar onde a tua vida começa a ter esse sentido. Amém. Como eu começo a buscar a Deus, o meu amor começa a crescer pelo Senhor. Deus falou ao meu coração: Mateus, a igreja de Jesus tem que se arrepender, a igreja tem que se arrepender, porque o lugar de busca tem sido um lugar de segundo plano para mim. Quantos estamos buscando a Deus por motivações muitas vezes erradas? Ou estamos apenas cumprindo a tabela? Glória a Deus, gente, que nós estamos aqui no domingo. Glória a Deus que você já chegou ao entendimento que congregar é importante. Você já está acima da média de muitas pessoas que ainda estão naquela fase de: chegou domingo, hoje eu não vou porque eu estou cansado, hoje eu não vou porque eu vou fazer um passeio, hoje eu não vou porque está frio, hoje eu não vou porque está calor. Você já está acima de muita gente. Mas existe um lugar, querido, que Deus quer nos levar ainda, que é um lugar de fome e sede pelo Senhor. Sabe, um lugar que você deseja conhecê-lo. Como o apóstolo Paulo falou: eu desejo estar na presença dele. Eu fico pensando, o que faz um homem, depois de ter tantas experiências, ainda querer mais? É porque o Senhor, gente, é uma fonte inesgotável. Quanto mais você vai amando a Jesus, mais você quer amá-lo, mais você recebe esse amor. Quanto eu amo a Jesus, gente, o nível do meu amor é demonstrado pelo meu nível de busca pelo Senhor. Quem pode dizer um amém aqui? Amém. Eu quero dar o segundo indicativo do nível meu amor por Cristo, é medido pelo quanto eu o obedeço. Você pode dizer comigo: obediência. João capítulo 4, verso 21, eu quero que você ouça as palavras de Jesus aqui. Ele fala assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Diga comigo: tem os meus mandamentos e os guarda. Jesus fala: esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Ouça, gente, o nível do nosso amor é sempre revelado pelo nível da nossa obediência. O quanto eu obedeço a Deus, na verdade, é o quanto eu amo. Jesus está declarando em João capítulo 14, 21, aquele que tem os meus mandamentos, ou seja, a palavra do Senhor, e os guarda. Porque eu posso ter muitas vezes os mandamentos do Senhor e não os guardar. O que falta para a nossa geração, gente, hoje não é informação, mas é obediência. Nós sabemos mais do que todos, nós temos acesso, gente, inimagináveis de conteúdos que outras gerações, gente, invejariam o que nós podemos ter hoje com um clique. Mas o fato é, gente, que não tem a ver sobre uma informação maior. Tem a ver, gente, sobre um amor genuíno que nos leva a obedecer a Deus, porque a obediência está ligada ao amor. Ou seja, quanto mais eu obedeço a Deus, é quanto mais eu amo ao Senhor. Esses dois fatores estão intimamente ligados, obediência com amor, você não consegue desconectar eles, porque a obediência é uma das maiores expressões de amor por Jesus. Obediência na Bíblia é santificação. Obediência na Bíblia é viver uma vida de santidade. Não santidade como um legalismo, não santidade para dizer que eu sou melhor que alguém, não santidade para dizer: olha que legal, eu pertenço a Jesus e aqueles outros não pertencem, mas na verdade santidade é um fruto do amor. Não faz sentido você viver uma vida separada para Deus sem você entender esse relacionamento de amor. Porque obviamente se você ama Jesus, tu quer se separar para Ele, porque você sabe como Deus é santo. Então se você quer estar perto dEle e o pecado nos separa de Deus, você vai dizer: eu quero então viver uma vida de santidade, uma vida separada ao Senhor. Isso significa, eu quero agradar a Deus. Santidade é uma ponte para a intimidade com o Senhor. Quando eu estou me separando, quando eu estou me santificando, eu estou dizendo: Jesus, a razão disso é porque vale mais a tua companhia do que qualquer coisa nessa vida. Amém. É porque é mais prazeroso para mim ter a tua presença do que a presença de qualquer outra coisa, qualquer outro prazer dessa vida. Santidade se torna essa ponte. E isso fala a respeito do que, gente? De uma intencionalidade em amar ao Senhor. Né? Vamos conversar um pouquinho aqui com as mulheres, né? É obrigatório seu esposo, seu namorado ou seu pretendente futuro ter que dar flores para você? Sim ou não, gente? Mulheres? Umas estão dizendo sim,
outras não. Gente, o fato é que as mulheres ficam felizes quando dão, mas é obrigatório? Não é obrigatório. Quando você casa, eu já fiz muitos casamentos na minha vida, nunca vi na hora dos votos, e eu prometo dar buquê de flores para você para o resto da minha vida. Eu nunca vi isso aqui. Mas, gente, as mulheres ficam felizes ou não ficam quando o homem dá uma florzinha? Sim. Olha aí, elas ficam faceiras demais, né? Elas dizem sim, por quê? Porque é uma atitude de amor. Vamos lá, mulheres, mais um pouquinho, posso ter um pouquinho mais de participação das irmãs hoje aqui? Sim. É obrigatório os homens darem um chocolate Ferrero Rocher para você? Sim. Tem umas dizendo sim, né? O Mateus, se fosse o Choquito, não, mas o Ferrero Rocher é obrigatório, né? Charge pode atacar no mato, mas o Ferrero Rocher é obrigatório, principalmente na minha TPM, você diria, né? O fato, gente, que não é obrigatório, mas se chega o teu namorado, teu esposo, com aquele Ferrero Rocher e diz: meu amor, eu comprei para você hoje, que eu pensei como você ficaria feliz. Gente, o que acontece com um camarada desse? Ele vai ser um varão abençoado, né? Se ele é casado, ele vai desfrutar de muitas coisas durante o período da noite, né? Enfim, vai agradar. Amém. Eu espero que você é casado. Não é casado? Então nem fale amém, meu irmão, né? Você vai continuar aí só dando chocolate e orando, né? Você dá o chocolate e ora à noite, dá o chocolate e ora à noite, né? Obviamente, gente, isso agrada um ao outro, um relacionamento. Agora a pergunta que eu diria para você: quando nós também estamos tendo atitudes com Deus de santidade, de buscá-lo, em outras palavras, a gente falar para você, o que nós estamos fazendo é entrando nesse relacionamento com o Senhor, onde Deus, Ele também se agrada da nossa vida, onde Deus, Ele recebe isso. Ele fala, Jesus em João capítulo 21, aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei. Não exatamente que se eu não fizer, Ele não vai me amar. Na verdade, Deus nos ama em todo momento, mas isso fala a respeito de um Deus que entende, que recebe, que se agrada a respeito disso, e está dizendo: e eu o amarei, e o me manifestarei a essa pessoa. Jesus está dizendo que aqueles que obedecem iriam se revelar a eles, porque apenas num contexto de obediência e de rendição, gente, nós podemos ter real revelação de quem Cristo é. Sabe uma das coisas, gente, que eu sempre, foi uma indagação a vida inteira para mim, né? Eu cresci a minha vida dentro da igreja, e eu sempre vi pessoas fluindo fortemente no amor por Jesus, e outras não. Eu via pessoas que recém tinham chegado à igreja e parece que já despertavam um amor autêntico, um novo nascimento na vida delas. E eu vi pessoas, gente, por anos, eu não estou exagerando, anos, décadas até, vindo à igreja, mas sem despertar esse amor. E eu perguntava, uma das perguntas e indagações minhas era: por quê? Porque alguns parece que despertam nesse relacionamento com Deus e outros parece que não. E a resposta é, gente, a parte B de João 14, 21. Está falando: aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu me manifestarei a ele. Quando você rende a sua vida para um contexto de obediência ao Senhor, Jesus se manifesta a você. Amém, você tem revelação de quem Jesus é. Os seus olhos espirituais se abrem. Porque acredite, você pode viver a sua vida inteira no banco da igreja, e ainda assim seus olhos não abrirem, você ainda não ser despertado para viver esse relacionamento com o Senhor. E se eu dissesse para você, uma das coisas que o inimigo mais quer é manter você preso na religião. A religião faz as coisas porque tem que fazer. O amor, sabe o que quer? Eu faço porque esse é o prazer da minha vida. O apóstolo Paulo está falando que não deveríamos de forma alguma estarmos nesse relacionamento se não fosse nessa reciprocidade de amor. Obediência tem a ver com amor, mas às vezes nós fracassamos, às vezes nós pecamos, às vezes nós desagradamos a Deus, isso é verdade, mas graças a Deus, a graça de Deus é maior que qualquer pecado, qualquer desobediência na nossa vida. Mas a mensagem bíblica, gente, nunca minimizou a obediência. Algum dia atrás um falou para mim assim: Mateus, Jesus me perdoou dos meus pecados, sim ou não? Eu falei: sim. Ele falou: então isso significa que desde o início da minha vida até o final já estou perdoado, não é? Eu falei: não. Ele falou: não, mas Jesus não morreu na cruz para perdoar os meus pecados? Eu: sim. Ele: então, se ele morreu na cruz para perdoar os meus pecados, eu estou perdoado. Eu falei: não. Porque é óbvio que o sacrifício de Jesus
visava ser a justificação para nós. Mas isso não minimiza o fato de eu ter que responder Ele em amor através de uma vida de separação e santidade. Eu preguei para ele, 1 João, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Então, de alguma maneira, Jesus já me perdoou, mas eu preciso confessar, eu preciso deixar o meu amor ser expresso através de obediência. Aqueles que amam a Deus de verdade irão dirigir, irão setar a sua vida, seu coração, a viver uma vida de obediência em todas as áreas da sua vida. Isso fala a respeito de tempo, dinheiro, relacionamentos, prioridades, palavras, o que ouvem, como tomam as decisões. Obediência está ligada à maneira como nós amamos ao Senhor. Quem pode dizer um amém aqui? Amém. A terceira e última coisa, que é um indicativo de quanto você ama a Deus: o quanto eu amo a Deus é o quanto eu me dedico a Cristo. Você pode dizer comigo, de dedicação a Cristo. A pergunta que vem aqui é: quanto os meus interesses são os interesses do Senhor? O quanto eu me importo por aquilo que Ele se importa? O quanto as prioridades de Deus são também as minhas prioridades? Lembre, João capítulo 21, quando Jesus pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? Pedro falou: sim, Jesus, eu te amo. Jesus fala: então, apacente as minhas ovelhas. Em outras palavras, Jesus está dizendo: Pedro, então se envolva. Então, aquilo que é importante para mim, porque para Jesus, gente, é importante as ovelhinhas do Senhor. Pessoas são importantes para Deus. Então, em outras palavras, Jesus está dizendo a Pedro: se tu me amas, você demonstra isso também, Pedro, a maneira que você se dedica em fazer aquilo que é importante para mim. Porque amor pelo Senhor sempre vai se traduzir, gente, em dedicação na vida pelo Senhor. A você se empenhar no reino de Deus, a se empenhar de falar para você o quanto você vive a vida só para você, o quanto você decidiu já dizer: Deus, eu quero que as minhas mãos sejam tuas mãos aqui na terra, que a minha boca seja a tua boca aqui na terra, que a minha força seja usada para te amar. Força, alma, coração, entendimento. Alguns dias atrás eu vi outra pessoa, um camarada criticando uma outra pessoa, dizendo: aquele lá já beira o fanatismo. O camarada só quer estar dentro da igreja, só quer servir, só quer buscar Deus. Eu repreendi veementemente, falei: cara, por que você está preocupado em criticar alguém que está tentando buscar muito ao Senhor, servir muito ao Senhor? Eu perguntei para ele: você não sai todos os dias, levanta cedo da tua cama, nesse frio inclusive, para trabalhar e ganhar dinheiro? Ele falou: tem que ganhar os pila, né, pastor? Eu falei: sim, a Bíblia fala, quem não trabalha não come. Mas por que você daria tanto empenho, cara, para coisas desse mundo, e você não daria empenho para amar a Deus? Gente, nós nos empenhamos em tantas coisas nessa vida. Você já viu a respeito de torcidas de time de futebol? Eu gosto de futebol, gente. Inclusive, glória a Deus, meu time sempre está na frente. Muita oração. Alguns dias atrás eu estava num grupo de GPS, fui visitar um grupo de GPS, e pensa no GPS abençoado. Eu cheguei lá, tinha um chocolatinho no negócio e o jogo do Palmeiras passando. Eu falei: esse é o GPS que Deus está. Eu falei, né? E aí foi começar o GPS, o líder do GPS, ele falou: pastor, o senhor não se importa se eu desligar o jogo agora? Eu falei: me importo. Eu falei: não estou brincando, por favor, né? Com certeza, por mais que o meu time desliga aí. E o meu time estava perdendo de 1-0. Né? Desligamos, tivemos todo o tempo do GPS, né? Quando acabou o GPS, ele falou: pastor, o senhor gostaria que eu ligasse novamente o jogo? Eu falei: por favor, irmão, né? Quando ele ligou, estava 2-2, glória a Deus, né? A oração do justo sempre prevalece, né? Empatamos o jogo ainda. Mas você já viu, gente, o que pessoas fazem? Você já viu torcidas organizadas? Gente, eu vejo assim aqueles caras assim, no estádio de futebol, né? E eu não volto a falar, não tenho nenhum problema com isso. Eu gosto, inclusive, da bagunça de futebol. Eu joguei futebol há muito tempo. Mas os caras, mano, eles ficam roucos de tanto gritar. Eles baixam aqueles tambores. Eles brigam pelo time deles. Eu nunca me esqueço, uma vez, uma entrevista que eu vi, onde né, tinha que ser o time rival, né, perdedor, o Corinthians, né? Os corintianos, por favor, se arrependam em nome de Jesus, aceite a Cristo para salvação. Estou brincando, gente. Mas o Corinthians havia perdido uma final de campeonato, né? E tinha um cara assim, brutamontes, um cara grandão assim. E ele chorava.
E o repórter foi entrevistar e falou: então, mano, não deu dessa vez, né? E o cara disse: não deu. Um cara enorme. E o repórter perguntou para ele: não se preocupe, o ano que vem tem de novo, né? E o cara chorava. E o repórter começou a ver, gente, o quão contristado ele estava. O repórter perguntou: cara, tudo bem sofrer pelo time, é ruim perder, mas é só um jogo, o ano que vem tem de novo. Cara, eu nunca me esqueço, aquele cara levantou o rosto e ele falou: o quê? Um jogo? Gente, eu confesso que a expressão de amor do cara foi funda. Ele falou assim: o Corinthians é minha vida. Meu irmão, quando eu olhava aquele negócio, eu pensava: o Corinthians ainda? Eu nem vou citar a posição do Corinthians no campeonato para não expor os irmãos aqui, né? Mas, gente, você consegue imaginar que muitas vezes nós expressamos amor por coisas desse mundo e na hora de nós amarmos a Deus nós estamos tão apáticos, nós não nos doamos nesse mesmo nível, enquanto na verdade Deus está nos chamando a esse nível de amor, esse nível de nos sacrificarmos pelo Senhor e nos doarmos pelo Senhor. Quantas coisas nós nos doamos nessa vida e na hora de nos doarmos para o Senhor, às vezes outras prioridades estão na frente. Na hora de buscarmos a Deus, às vezes outras coisas estão na frente. Quando eu descubro, gente, que Deus quer despertar um verdadeiro amor em nós, a ponto que isso se traduza como Jesus sendo o primeiro e mais importante na nossa vida. Amém. Várias vezes, gente, você precisa calcular o preço para caminhar com Jesus. Quando Jesus ele contar a parábola, ninguém começa a construir uma construção, uma torre, sem primeiro medir se pode chegar até o final. Jesus fala: nenhum rei que vai entrar numa guerra, primeiro não observa quantos soldados tem o outro exército e você tem menos, você pede um acordo de paz, porque obviamente você precisa calcular coisas na vida. Quando Jesus fala a respeito desse cálculo, Jesus estava tentando calcular o quê? Antes de você querer ser meu discípulo, antes de você querer entrar nesse relacionamento comigo, calcule o preço. Ele está dizendo: calcule o preço. Você está disposto a me amar como eu te amei? Você está disposto a dar a sua vida como eu entreguei a minha vida por amor a ti? Porque no coração do Senhor, gente, existe esse desejo por um relacionamento de reciprocidade em amor da nossa parte. Já várias vezes, querido, eu parei para pensar a respeito do ministério, né? E fiz aniversário essa semana mais uma vez, e todo aniversário que a gente faz, a gente fica reflexível, não é? Você começa a pensar o que está valendo a pena, o que não está. Cara, eu vou falar uma coisa para você, uma das coisas que eu sempre reflito é sobre o que eu estou fazendo, o que eu estou construindo, o que eu estou gastando a minha vida, porque a propósito, os dias são longos, mas os anos são curtos e a vida passa muito rápido, o relógio do tempo nunca para. Eu fico pensando: Deus, está valendo a pena o que eu estou fazendo? Será que eu gostaria de continuar fazendo isso? Querido, e muitas vezes eu vou falar para você uma coisa que pode te escandalizar, mas dentro de mim eu diria assim: não estou com vontade mais de continuar fazendo. Estou com vontade de aproveitar um pouco, descansar, viajar, ficar um ano viajando esse mundo afora, tranquilo. Mas nesse momento, a gente sabe, o irmão falou: está amarrado ali, né? Para falar para você, gente, às vezes é a vontade nossa, aproveitar um pouco. E sabe o que recorda, cara? Quando eu penso nisso, eu penso: cara, mas meu amor por Jesus não vai me deixar parar de amá-lo, servi-lo, cara. Quando você ama Jesus, cara, isso vai se refletir no teu sacrifício. Até poderia ser melhor às vezes fazer isso, mas cara, amar Jesus vai requerer cuidar das ovelhinhas do Senhor, vai requerer eu me sacrificar pelo Senhor. Eu termino pregando para você hoje sobre: deixe o seu amor pelo Senhor crescer. Você pode tocar alguém perto de você e diga: deixe seu amor pelo Senhor crescer. Volte novamente aqui onde nós começamos a nossa mensagem hoje. Tudo começa a nossa mensagem hoje com Pedro, com Jesus numa fogueira na praia, o qual Jesus pergunta por 3 vezes: Pedro, tu me amas? Jesus está dizendo para Pedro: Pedro, meça o seu amor, o quanto na verdade você me ama. E por que Jesus pergunta isso para Pedro? Antes de Jesus ser crucificado na cruz, lembre, Jesus está na mesa da Santa Ceia, e em algum momento sabe que Jesus fala: algum de vocês aqui vai me trair. Algum de vocês aqui vai me trair. Propósito, Jesus já estava profetizando o que sempre aconteceria. Sempre tem pessoas ao seu redor, querido, que
Por mais que você ame, você invista, você dê o seu melhor, elas vão te trair. Não tem a ver contigo, tem a ver com o caráter das pessoas mesmas. Se com Jesus mesmo, sendo tão perfeito, acharam um lugar para traí-lo, contigo e comigo não será diferente. Mas Jesus fala, de vocês irá me trair. Você sabe o que os discípulos começam a dizer? Porventura, Senhor, serei eu? Porventura serei eu? Por que eles perguntam isso? Porque obviamente todo mundo se via como um candidato a trair Jesus, mas Pedro não. Sabe o que Pedro fala? Ele olha para João, que a Bíblia fala que na ocasião estava com o peito reclinado em Jesus. Ele fala, João, pergunta para ele quem que vai ser que vai trair. Em outras palavras, sabe o que acho que Pedro está falando? Eu ponho a mão no fogo aqui só por mim e por João, o restante é tudo candidato a trair aí. Ele diz assim, João, pergunta para ele, João, você não vai ser, eu sei quando você ama a Deus, eu também não vou ser. E como parece que João oscila em não perguntar, Pedro se levanta na mesa e fala, eu estou pronto para morrer por ti, Jesus, se preciso for, por amor a ti. Alguém diga comigo, por amor a ti. E Pedro diz, eu estou pronto para dar a vida por amor a ti. Em outras palavras, gente, Pedro achava que o amor dele era grande. Pedro achava que no coração dele, ele estava num patamar que ele amava o Senhor acima de todas as coisas. Pedro achava que o primeiro mandamento na vida dele, amarás o Senhor teu Deus, de toda a tua força, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todo o seu coração. Pedro achava que ele já vivia isso. Mas sabe o que Jesus fala para ele? Pedro, meça o teu amor, porque antes que o galo cante 3 vezes, Pedro, você vai me negar 3 vezes. Pedro novamente afirma e diz, hashtag nem a pau, Senhor, eu estou pronto para dar a vida por ti. Você conhece a história? Pedro nega Jesus por 3 vezes, porque Pedro amava mais a sua própria vida, e você lembra que Jesus havia falado? Que não amar mais a mim do que seu pai, sua mãe, seu filho, sua filha, ou até mesmo a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Jesus havia dito para Pedro, para os seus discípulos isso, mas Pedro, gente, ele não tinha sido capaz de mensurar o amor. Pedro nega Jesus 3 vezes, a Bíblia fala que a 3ª vez que Pedro negou, o galo mais ungido que já teve nessa terra, o galo mais de Deus que já existiu, cantou bem na hora, e Pedro se lembrou das palavras de Jesus. Você sabe, gente, que o galo, na vida de Pedro, naquele momento, estava sendo usado para ajudar Pedro a lembrar das palavras de Jesus. Querido, Deus usa às vezes coisas na nossa vida, circunstâncias, coisas tão simples, para nos ajudar a medir muitas vezes o quanto nós estamos amando o Senhor ou não. Pedro sai correndo, a Bíblia fala que ele chora amargamente. Pedro, no coração dele, ele está tão para baixo, ele está tão desanimado, porque ele obviamente falhou com o Senhor. Ele mensurava que o amor dele era uma coisa e não foi. Para piorar as coisas, Jesus está morto agora, e Pedro, ele sente no coração dele que ele falhou com Jesus. Eu queria falar uma coisa para você, algo que eu descobri na minha vida, pior do que outras pessoas falharem com você, muitas vezes é você sentir você ter falhado com alguém. Quem entende o que eu estou falando? Pior muitas vezes é dizer, cara, aquele cara falhou comigo, aquele cara foi terrível comigo, é você saber, cara, eu falei com essa pessoa, cara, é uma coisa terrível isso. E Pedro, ele sabe, cara, que ele falhou com Jesus, ele sabe o quanto Jesus o amou, o quanto Jesus depositou nele, o quanto Jesus moldou a vida dele durante aqueles 3 anos e meio, quando Jesus encontra ele numa praia pescando e fala assim, Pedro, eu vou te dar um propósito de vida, você vai se tornar um pescador de homens. Quanto Jesus o amou. Mas no momento de mensurar amor, cara, de ser recíproco, de devolver amor, Pedro não devolve. Pedro apenas nega Jesus. João capítulo 21 é um dos capítulos preferidos meus da Bíblia. Você sabe por quê? Porque talvez mostre, gente, o maior nível de graça que nós podemos encontrar no Senhor Jesus, em Deus, na nossa vida. Pedro, ele está pescando. Isso significa, sabe o quê? Que Pedro voltou para a velha vida. Lembre, antes de Pedro ser um discípulo de Jesus, ele era um pescador. Essa palavra de Pedro dizendo, eu vou pescar, é muito mais profunda, simplesmente do que eu estou com vontade de pegar uns peixes aí para fazer uma tilápia. O que Pedro está dizendo é, gente, eu estou voltando para a velha vida, para mim não dá mais de caminhar com o Senhor, eu falei com o Senhor, eu falei com o Mestre. E Pedro está no barco pescando, gente. E naquele momento, aonde está Jesus? A Bíblia nos fala que as 3 Marias haviam ido ao túmulo
do Senhor para perfumar o seu corpo. Em Marcos capítulo 16, verso 5, eu quero mostrar uma coisa muito curiosa para você agora, me dê os seus olhos aqui. Marcos 16, no verso 5, está aqui no telão? Não. Mas já vai aparecer. Sim. E entrando no sepulcro, viram um jovem assentado à direita, vestido de roupa comprida, branca, e ficaram espantados. Obviamente está falando de um anjo. Conhece? E olhando, viram que a pedra já estava removida, e ela era muito grande. Ele, porém, disse-lhes: não vos assusteis, vocês estão buscando Jesus, o Nazareno que foi crucificado? Ele já ressuscitou e não está aqui. Amém. Vou falar mais uma vez, dar mais uma oportunidade. Jesus já ressuscitou e não está mais aqui. Amém. Eis o lugar onde puseram. Verso 7 agora. Mas ide e dizei aos discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis como ele vos disse. Perceba aqui que o anjo fala. Vamos lá, fala para os discípulos e... Por que ele usa só o nome de Pedro? Por que ele não fala João? Por que ele não fala para o Tomé, que a propósito estava dizendo que só ia acreditar que Jesus ressuscitou se colocasse a mão nas chagas do Senhor? Sabe por quê, gente? Porque Jesus tinha algo para fazer de restauração na vida de Pedro. Amém. Ele está dizendo: eu vou na Galileia encontrar. E fala para Pedro também. Sabe, gente, o que eu acho tão incrível em Deus? O Jesus que não desiste nunca de nós. O Jesus que até no nosso momento de fracasso, nosso pior momento, Ele vai em direção a nós. Jesus vai em direção de Pedro naquela praia. E aqui novamente está o diálogo onde nós começamos a mensagem de hoje. Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Apacente as minhas ovelhas. Existe um jogo de palavras aqui no grego. Eu quero falar isso para você, para nós irmos na reta final da nossa mensagem. A palavra amor, no grego, ela tem 3 preposições. Você encontra um amor chamado ágape, que é o amor perfeito, o amor de Deus. Você encontra um amor chamado filéu, que é um amor, um sentimento que de gostar, de se importar, é precioso. Existe um amor chamado eros, que é o amor sexual do casal. Quando Jesus pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? Jesus, ele pergunta nessa palavra grega chamada tu ágape. Então Jesus pergunta: Pedro, tu me ágape? E sabe o que Pedro faz? Ele fala assim: Pedro, tu sabes, Jesus, tu sabes que eu te fileu. Ele baixa o amor. É como se Jesus estivesse perguntando: Pedro, tu me amas de todo o teu coração? E Pedro dizendo: Jesus, tu sabe. Eu achei que sim. Lembra que na mesa da Santa Ceia eu disse que eu estava disposto a dar a vida por ti, mas na verdade, Jesus, eu acho que eu só gosto de ti, não é tudo esse amor. Mais uma vez Jesus pergunta: Pedro, tu me ágape? E Pedro fala: Jesus, tu sabe que eu te filéu. O meu amor, eu não quero mais me enganar, Jesus. Não é grande coisa. Pela terceira vez, mas na terceira vez agora do original grego, Jesus ele baixa as palavras. Jesus fala: Pedro, tu então me ama, tu me filéu? Em outras palavras, Jesus diz: então é só isso, Pedro? Então esse amor de reciprocidade que você havia prometido por mim, não vai ter? É só filéu? E a Bíblia fala que Pedro se entristeceu. Por que Pedro se entristeceu, gente? Porque nesse momento ele foi capaz de medir, de mensurar o verdadeiro amor, na verdade, que ele tinha por Jesus. Ele foi capaz de ver: cara, estou amando Jesus tão pouco ainda, estou amando Jesus tão pouquinho. Mas sabe o que é mais incrível, gente? É o verso número 18. Jesus fala assim, em João capítulo 21, Jesus: na verdade te digo, que quando tu eras mais moço, Pedro, tu cingias a ti mesmo e andavas por onde querias, mas quando fores velho, estenderás as tuas mãos e outro te cingirá e te levará para o lugar onde tu não queiras. Mateus, o que Jesus está tentando falar? O verso 19 responde: e disse isso, significando com que morte havia ele de glorificar a Deus. Sabe o que Jesus está dizendo para Pedro? Pedro, teu amor ainda é pequeno, né? É só filéu. Mas vai chegar o dia quando você não vai mais ser mais moço. O que é esse moço, cara? Não é uma idade cronológica. Fala a respeito de uma maturidade de amor. Jesus está falando: vai chegar o dia, cara, que você vai ser velho, ou seja, vai ser maduro o teu amor. E você antes queria caminhar por onde tu querias, não é, Pedro? Você corria, você fugia. Mas agora, Pedro,
você vai estender as tuas mãos. Por que estender as mãos? Estava falando a respeito de crucificação. Às vezes a gente pensava que só Jesus e os 2 ladrões foram crucificados na cruz. Não, gente, muitos foram crucificados. E Jesus está dizendo agora: Pedro, vai chegar o dia que teu amor vai ser tão grande, que você vai morrer dessa maneira, me amando, porque o teu amor vai crescer por mim, Pedro. Sabe, não é não tão lindo, gente, que mesmo ainda quando o nosso amor é tão pequeno, Jesus, ele olha para nós e ele acredita que o nosso amor pelo Senhor vai crescer. Amém. Mês passado, gente, eu tive a oportunidade pela primeira vez de estar na Itália, e eu fui na cidade de Roma. Quando eu estava, gente, entre uma cidade e outra, a gente estava em Florença, e a gente estava dirigindo para Roma, 2 horas de viagem. Pense em alguém, gente, imperativo, que não consegue ficar olhando a paisagem. E eu peguei meu celular e eu pensei, cara, eu quero estudar toda a história. Eu já sabia muitas coisas, obviamente, mas eu quero estudar um pouquinho mais da história cristã que existe em Roma. Eu comecei a ler, eu fiquei 2 horas folhando meu celular e lendo. E eu comecei a entender. Muitos acreditam que o Coliseu era um lugar de grande tortura para os cristãos que professavam a sua fé. Nero foi um imperador terrível que ateou fogo em 10 bairros de Roma. Dos 10 bairros de Roma ele ateou fogo para ser um álibi perfeito, para pôr a culpa nos cristãos. Mas é interessante, gente, que certo momento que a gente estava em Roma, a gente teve a oportunidade de, numa praça conhecida como a Praça de São Pedro, lá, e eu estava lendo um pouquinho disso. Essa praça ficou conhecida como o Circo de Nero, porque naquele lugar Nero, ele crucificou tantos cristãos ali, ele ateou fogo em tantos cristãos ali, que ficou conhecido o circo dele. Ele perseguia os cristãos. Gente, quando eu cheguei lá, era impossível não se emocionar. Eu gravei um vídeo, postei nas minhas redes sociais, inclusive. Mas eu comecei a olhar aquele negócio e imaginar quantos haviam sido mortos por causa de Cristo. A tradição conta que quando Nero, esse imperador terrível, ele colocava as pessoas na cruz, ele ateava fogo nas pessoas. E enquanto alguém estava na cruz, eles começavam a cantar hinos, eles começavam a cantar cânticos ao Senhor. E quando eles estavam ali adorando a Jesus, mesmo crucificados, e o fogo começava a pegar neles, um cantava o hino até onde podia. Quando o fogo pegava demais, não cantava mais, apenas existia gritos de dor. Mas a tradição conta que aonde um parou o hino, o outro continuava cantando. E dessa maneira, eles iam dizendo: nós estamos morrendo por amor a Jesus, porque a nossa coisa mais importante é amar o Senhor. Amém. Nesse lugar, acredita-se também que foi o lugar onde Pedro morreu, assim como Jesus havia declarado. Nesse lugar, nessa praça, foi o lugar também que, mais para frente, Pedro foi preso, intimado para negar a Cristo, mas ele falou: não. O meu amor por Senhor agora é maior que todas as coisas. Amém. É de todo o coração, de toda a alma, de toda a força, de todo o entendimento. Isso não é bíblico, mas a tradição nos conta que Pedro havia pedido para crucificá-lo, ele de cabeça para baixo. Lembra? Estendeu as suas mãos, como Jesus havia profetizado. Ele disse: eu não sou digno de morrer como meu mestre morreu. Pode me matar, gente, mas eu tive um encontro com ele na praia e o meu amor cresceu. Amém. Uma vez o meu amor era filéu, mas agora o meu amor é ágape. Querido, quando eu pensava isso lá em Roma, isso mexia no meu coração, porque eu comecei a questionar na minha vida o quanto eu amo o Senhor. O quanto eu amo o Senhor, o quanto eu estou sendo recíproco a obedecê-lo, a me doá-lo por Ele, a buscar a Ele. Querido, eu creio que o Espírito Santo, Ele quer nos ensinar a amar o Senhor de verdade. Amém. Esse batismo de amor, esse lugar onde nós passamos a amar o Senhor, e é muito mais do que aqui dentro a gente dizer que ama a Deus, mas é quando a gente sai daqui, a nossa verdadeira vida demonstrar esse amor, na maneira que a gente busca o Senhor, na maneira que a gente obedece ao Senhor, na maneira como a gente se doa pelo Senhor. Minha oração, gente, hoje aqui, é que nós possamos receber um batismo de amor do Senhor hoje aqui, que nós possamos amá-lo,
de todo o coração, força, alma e entendimento. Se eu for falar para ti, gente, a maior preocupação sobre a minha própria vida não é o quanto está crescendo algo, o quanto sucesso está tendo algo, mas é o quanto eu estou amando a Jesus. Isso é a coisa mais importante sobre a vida de alguém, o quanto essa pessoa ama a Jesus. Que em nome do Senhor, gente, nós possamos, gente, mensurar, medir o nosso amor, e o nosso amor pelo Senhor possa crescer assim como cresceu na vida de Pedro, a gente possa amar mais a Jesus. Quem recebe essa palavra diz amém. Você está...